Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, comentamos brevemente sobre o cumprimento histórico de vários prognósticos escritos no livro de Daniel. Também explicamos que, ao contrário das previsões absurdas e falsas que encontramos por aí, a Bíblia Sagrada contém um relato histórico autêntico de como a providência divina dirige os negócios da humanidade. Nesse aspecto, nós lembramos que a profecia bíblica não tem a ver só com a antecipação do futuro, mas principalmente com a revelação das atividades salvadoras de Deus em toda a história da humanidade, no passado, no presente e também no futuro. Mas o nosso tempo estava acabando e deixamos para hoje a apresentação de uma profecia de Daniel tão ou mais espetacular que as demais que você viu nos dois últimos programas. Mas antes que você troque de canal achando um absurdo estudar profecias, parece coisa de crendice, deixe-me dizer que intelectuais de peso como Isaac Newton e Blaise Pascal, por exemplo, estudaram a fio as profecias de Daniel e acreditaram piamente em seus prognósticos. Além dos 4 impérios mundiais, representados por uma estátua e por diferentes animais mitológicos, Daniel também fala de 2 grandiosas vindas do Messias. A primeira seria numa forma humilde, como um ser humano apenas, e a segunda seria em glória e majestade. Daniel também falou de uma apostasia futura das verdades de Deus e, no caso da primeira vinda de Cristo, deu com precisão matemática a época em que iniciaria e terminaria o seu ministério entre os homens. E isto com séculos de antecedência. Como não daremos para abordar tudo sobre Daniel, vamos nos deter apenas nesta profecia que anuncia a primeira vinda do Messias e sugerir que isto sirva de incentivo para você iniciar um estudo mais profundo sobre este intrigante livro da Bíblia Sagrada. No capítulo 9 de Daniel, encontramos o profeta numa profunda angústia que o levou a orar mais intensamente a Deus. O motivo de sua perplexidade era um antigo oráculo de Jeremias, outro profeta dos judeus, que previra o tempo de duração do cativeiro na Babilônia. Esse tempo seria de 70 anos. Isto está em Jeremias capítulo 25, versos 11 a 14 e também no capítulo 29, verso 10. Pois bem, Daniel também entendia que estes 70 anos de cativeiro eram o resultado dos pecados do povo, no sentido de não terem levado a sério a sua aliança com o Senhor. Em outras palavras, eles eram nominalmente povo de Deus, mas não se comportavam como povo de Deus. Eles praticavam idolatria, injustiças sociais e todos os tipos de perversão. E o pior de tudo é que muitas dessas mazelas e perversões comportamentais eram praticadas em nome de Deus. Daí veio a consequência. Nabucodonosor cerca Jerusalém, os judeus são levados cativos e percebe-se que há tempos não estavam mais sob a proteção divina. Mas Deus prometeu que mesmo após os 70 anos, ele ainda viria em misericórdia para restaurar o seu povo. Só que aí estava o problema do entendimento de Daniel. É que ao estudar o livro de Jeremias e fazer os seus cômputos cronológicos, Daniel percebeu que os 70 anos do cativeiro estavam chegando ao fim. O problema é que os exilados da Babilônia já não pareciam mais se importar com o cativeiro. Muitos haviam passado vários anos ali e vários compatriotas judeus começaram a ter filhos no exílio que já não se sentiam mais cidadãos da terra de Israel. Muitos haviam montado comércio, ficado ricos e seus filhos já nem sabiam mais falar o hebraico. Até seguiam costumes babilônicos, costumes pagãos, e a saudade de Jerusalém parecia apenas coisa para velhos. Com esse panorama em vista e o acontecimento de que os 70 anos de Jeremias estavam chegando ao fim, Daniel temeu que Deus nunca mais desse outra chance ao povo escolhido, que nunca mais os aceitaria como seu povo peculiar. Ou, pior do que isso, que o Messias esperado nunca mais viria. Foi então que, segundo a Bíblia, um anjo de Deus veio a Daniel e lhe revelou a famosa profecia das 70 semanas, indicando quando o Messias iniciaria o seu ministério. 70 semanas, disse o anjo, estão determinadas ou cortadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, Jerusalém, a fim de fazer cessar a transgressão,
dar fim ao pecado, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Isto que eu acabei de citar está em Daniel, capítulo 9, verso 24. O anjo disse que esse ainda seria um tempo especial para selar a profecia e ungir o Santo dos Santos, que evidentemente seria uma alusão ao santuário celestial. No verso 25 do capítulo 9, conclui-se entre os eventos proféticos demarcados a vinda de um certo ungido. E quem seria esse ungido? Ora, ungido é o Messias, aliás, Mashiach, em hebraico, que quer dizer ungido. O nome que, aliás, os gregos traduziram por Christos. Portanto, Jesus Cristo quer dizer Jesus, o Messias, ou Jesus, o ungido. Portanto, esse Messias, ou Cristo, ou ungido, deveria vir dentro do período profético das 70 semanas. Mas espere um pouco. Aqui é preciso entender uma coisa quanto a Daniel, capítulo 9. Quando ali diz semanas, não está se referindo a período de 7 dias, mas sim de 7 anos. Não é à toa que algumas versões traduzem esse texto por semanas de anos. De onde tiramos esta conclusão? Bem, a palavra hebraica usada por Daniel aqui é a palavra Shabua, ou no plural Shabuim. Ela aparece na literatura judaica tanto com o sentido de 7 dias, quanto com o sentido de 7 anos. Por exemplo, o livro apócrifo de Jubileus e a Mishnah usam a palavra Shebuah não como 7 dias literais, mas sim como 7 anos. Fenômeno literário idêntico a este nós encontramos em outras passagens bíblicas, como Levítico 25, verso 8, Gênesis 29, 18 a 20, Gênesis 29, versos 27 a 28 e outras passagens, todas falando de semanas de anos. O mesmo caso se aplica aqui em Daniel, capítulo 9, tanto que no texto de Daniel, capítulo 10, versos 2 a 3, ao falar da semana literal, o autor redundantemente diz semana de dias, Yamin Shabuim no hebraico. Veja que esta expressão semana de dias é um pleonasmo ou uma redundância proposital para, evidentemente, diferenciar este novo oráculo da semana profética daquela semana de 7 anos que ele anunciara anteriormente. E saiba que até os rabinos entendem assim o original do hebraico. Aliás, não é de se admirar que o Talmud judaico explique que uma semana em Daniel 9 significa uma semana de anos. Além do Talmud, o famoso Midrash Rabbah, outro importante documento judaico da antiguidade, ao interpretar Daniel capítulo 9, verso 27, também diz: uma semana aqui representa um período de 7 anos. Então o que temos são 70 semanas de anos, que seriam 7 anos vezes 70, ou 490 anos. Haveria, portanto, um hiato de 490 anos, separados para o povo judeu. E dentro desse período, mais propriamente no finalzinho dele, o Messias chegaria. Mas isso não é tudo. Embora muitas profecias bíblicas tenham um caráter cronológico literal, várias outras têm uma contagem simbólica. Por exemplo, quando Deus disse no Gênesis 6, verso 3, que os antediluvianos teriam 120 anos para se arrepender antes que viesse a catástrofe da inundação, ele estava se referindo a 120 anos literais, o que foi realmente o tempo da pregação de Noé. Mas aqui em Daniel e em outros oráculos especiais, como no caso aqueles de caráter apocalíptico, um dia geralmente equivale a um ano literal. Mas não se preocupe com isso agora. O que nos interessa é saber que as 70 semanas de Daniel, que demarcariam o tempo da oportunidade dos judeus e a vinda do Messias, seriam, na verdade, um período de 490 anos. Agora, a próxima pergunta é: quando começaria este período? Daniel, capítulo 9, verso 25, responde, e para tornar mais clara a leitura, vamos acrescentar entre colchetes os valores já calculados para assim facilitar a compreensão do texto, está bem? O texto, portanto, diz assim: sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas, isto é, 49 anos, e 62 semanas, ou 434 anos, as praças e circunvalações se reedificarão,
mas em tempos angustiosos. Isso quer dizer que, neste tempo, entre o início da restauração de Jerusalém, que fora destruída pelos romanos, você se lembra, até a vinda do Messias, deveriam se passar 483 anos. E quando Jerusalém começou a ser reconstruída? Bem, tanto Ciro quanto Dario, os dois principais monarcas da Medopérsia, tinham facilitado o regresso dos judeus para Jerusalém e a reconstrução do templo. Mas a profecia de Daniel 9:25 dizia de um decreto para a reconstrução de Jerusalém, reconstrução da cidade, e não do templo. Sendo assim, de acordo com outro livro da Bíblia, o livro de Esdras, foi o rei Artaxerxes que, no 7º ano do seu reinado, emitiu uma carta ou decreto reconhecendo oficialmente a restauração do Estado judaico. E, acima de tudo isto, ele mandou restaurar a cidade de Jerusalém, conforme afirma o oráculo de Daniel. Mas aqui devemos reconhecer que temos alguns problemas relacionados a este período por falta de documentação contemporânea que nos forneçam detalhes do que aconteceu realmente naquele período. Um desses problemas não é assim tão difícil de resolver. É que existem, na verdade, 3 reis na Pérsia com o nome de Artaxerxes. A saber, seriam Artaxerxes I, Artaxerxes II e Artaxerxes III. Temos então que definir qual deles seria aquele mencionado nos livros de Esdras e Neemias. Ora, por fatores cronológicos e de contemporaneidade com Esdras, Neemias, Sanbalat e outros profetas mencionados na Bíblia, somente o Artaxerxes I se encaixaria na descrição do governador que emitiu o decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Bom, aquele problema foi fácil de resolver. Agora temos um outro um pouco mais delicado. É que a Bíblia diz em Esdras, capítulo 7, versos 11 a 26, que a viagem do próprio Esdras para cumprir o decreto do rei ocorreu no 7º ano de seu reinado. O decreto, portanto, saiu algum tempo antes disso. Mas quando seria este 7º ano? Bem, aqui as opiniões se dividem. Mas vários cômputos históricos bíblicos e astronômicos apontam para o ano 457 a.C., a data desse evento. Essa data, contudo, embora tremendamente possível, não pode ser inquestionavelmente estabelecida, como dissemos, por falta de documentação contemporânea que lance luz sobre o que de fato aconteceu. Contudo, sabemos que aproximadamente 450 anos depois disto, muitos cidadãos judeus e não judeus estavam estranhamente esperando para qualquer momento daquele tempo o surgimento de um Messias prometido, conforme estava escrito em antigas profecias, como esta do livro de Daniel. Essas pessoas certamente tinham acesso a outros materiais proféticos que hoje não mais existem, e muitas delas estudaram as profecias de Daniel, assegurando-se de que o Messias chegaria por volta do que hoje chamamos de primeiro século da era cristã. Vejamos alguns exemplos. A seita judaica dos essênios, que moravam nos arredores do Mar Morto, revela em seus manuscritos que eles passaram, a partir do ano 26 a.C., a esperar com mais veemência a vinda ou o surgimento de um prometido Salvador. Escavações feitas no assentamento de Qumran, onde eles residiam, demonstram que novas construções foram erguidas por volta de 20 anos antes de Cristo até o ano 70 depois de Cristo. Isso significa que as construções do Mar Morto foram ampliadas a fim de acolher aqueles que, cada vez mais numerosos, passavam a se retirar para o deserto à medida que sabiam que estava aproximando a época da chegada de seu Messias. Veja, por exemplo, o que diz o Manual de Disciplina, um dos principais documentos encontrados nas cavernas de Qumran. Naqueles dias, os homens deixarão de habitar entre os corrompidos e retirar-se-ão ao deserto, onde serão instruídos ao que devem estar preparados para aqueles dias. A expressão "naqueles dias", usada no texto, seria uma referência aos tempos que antecederiam a chegada do Messias. Aliás, exatamente naquele tempo, mesmo pessoas fora do judaísmo também estavam esperando a vinda de um poderoso rei ou de reis poderosos. E sabe de onde eles diziam que este rei ou estes reis viriam?
da Judéia. Imagine só. Essa expectativa é confirmada por autores romanos como Tácito e Suetônio, que nada tinham a ver com o cristianismo ou com o judaísmo. Veja o que eles escreveram. Muitos estavam persuadidos, dizia Tácito, de que constava das antigas escrituras dos sacerdotes que, por esse tempo, o poder do Oriente subiria e da Judéia viriam os dominadores do mundo. Aumentava em todo o Oriente, escreveu Suetônio, a antiga e constante opinião de que estava escrito no destino do mundo que da Judéia viriam naquele tempo os dominadores do mundo. Também não sabemos que livro do destino do mundo e que antigas escrituras são essas referidas pelos autores romanos, mas é impressionante notar como a expectativa messiânica estava forte nos dias do aparecimento de Jesus, até fora de Israel. Aliás, isso esclarece porque o Evangelho de Mateus menciona que magos, possivelmente da Pérsia, vieram do longínquo Oriente até a Judéia à procura do recém-nascido rei dos judeus. E como foram parar ali? Certamente eles estudaram profecias hoje perdidas, talvez algumas profecias da Bíblia, que apontavam a vinda desse glorioso rei e o cumprimento desse fabuloso evento. Mas a profecia de Daniel não apontava para o nascimento do Messias, e sim para o início do seu ministério, pois afirma que na última semana de anos, isto é, nos últimos 7 anos da profecia, o Messias seria morto. Isto está em Daniel capítulo 9, verso 26. Se você ler também o verso 27 de maneira mais precisa, você vai observar que ele diz que o Messias seria tirado, isto é, assassinado, na metade dos 7 anos, ou seja, quando faltassem 3 anos e meio para o término das 70 semanas de anos profética, o Messias, o Cristo, deveria ser morto. Agora, preste atenção nisto, veja que interessante. Jesus morreu exatamente numa sexta-feira de ceia pascal do ano 31 depois de Cristo. E como chegamos a esta data? Bem, alguns defendem que ele morreu no ano 30 e outros entendem que foi no ano 33. Mas essas datas não se sustentam se olharmos alguns detalhes bíblicos. Os evangelhos sinóticos deixam claro que Jesus, na última ceia, comeu a Páscoa judaica, no primeiro dia dos pães ázimos. Veja que ele mesmo diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 15, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ora, levando-se em conta que, de acordo com o calendário judaico daquela época, o Cordeiro Pascal era comido no dia 15 do mês de Nissan, que seria mais ou menos o nosso mês de abril, e que a ceia de Cristo e seus discípulos foi na noite de uma quinta-feira, então podemos assumir o seguinte: os dias para os judeus vão de pôr do sol a pôr do sol, não de meia-noite a meia-noite. Logo, quinta-feira à noite já seria para eles um novo dia que se estenderia até o pôr do sol da próxima sexta-feira, certo? Muito bem. Esse período deveria ser o dia 15 de Nissan, dia que, como dissemos, o Cordeiro Pascal sacrificado no dia anterior era servido para alimento. Assim sendo, podemos concluir que Jesus comeu a Páscoa numa quinta-feira à noite e morreu na sexta-feira do dia 15 de Nissan. Ora, de acordo com precisos cálculos cronológicos e astronômicos, nem no ano 30, nem no ano 33, o dia 15 do mês de Nissan caiu numa sexta-feira. Assim, sobra apenas o ano 31 como candidato para datarmos o dia da morte de Jesus Cristo. Agora veja mais um detalhe. O Evangelho de João dá a entender que o ministério de Cristo durou pouco mais de 3 anos. Ora, se tomarmos a crucifixão por base e contarmos 3 anos e meio para trás, chegamos exatamente à data do batismo de Cristo, ocorrido no ano 27. E se contarmos 3 anos e meio para frente, chegamos ao apedrejamento de Estevão, quando a nação judaica rejeitou formalmente a pregação dos seguidores de Jesus. Agora, lembra o ano 457 que mencionamos anteriormente como possível começo das 70 semanas? Veja matematicamente como ele agora se torna preciso. Lembrando que a morte de Cristo ocorreu no ano 31,
no dia da ceia pascal, que era o 15º dia do primeiro mês lunar judaico, o mês de Nissan, se contarmos exatos 486 anos e meio para trás, ou 177.690,33 dias, ou ainda 69,5 semanas proféticas, conforme os cômputos de Daniel, chegaremos exatamente ao dia do perdão, chamado em hebraico de Yom Kippur, que no calendário judaico seria o 10º dia de Tisri, de 457 a.C., o ano que deveria, de acordo com a profecia, começar a contar o cronograma do oráculo. Eu espero que isso não tenha parecido muito complexo para você, mas deu para perceber como a astronomia, a matemática, a história e a cronologia bem estudadas ajudam a entender a profecia bíblica? Temos que prestar atenção em todos os detalhes. Por exemplo, nós usamos um calendário solar, enquanto os hebreus usavam um calendário lunisolar em suas profecias. Assim, uma vez que nesse calendário dos judeus, o primeiro dia de cada mês era estabelecido pelo aparecimento do crescente lunar no céu vespertino, a astronomia se torna aqui uma ferramenta muito eficaz para calcular o dia mais provável desta visualização ou da visualização desse fenômeno. Para saber que no dia 31, o dia 15 de Nissan, caiu mesmo numa sexta-feira, foi preciso saber com precisão astronômica qual foi o primeiro dia do mês lunar judaico, a fim de calcular o 14º e o 15º dia deste mês. É um exercício complexo, eu reconheço, mas é muito interessante e mostra como é preciso o estudo da profecia bíblica. Interessantes aspectos desse estudo foram reunidos pelo pesquisador brasileiro Juarez de Oliveira e você poderá encontrá-los no blog do nosso programa. Acesse www.novotempo.org/evidências. Mesmo para pessoas mais simples que talvez não decorem todos os detalhes históricos ou astronômicos, as profecias bíblicas também têm uma mensagem especial. E sabe qual é? Uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Salvador, o mesmo Messias prometido em Daniel. Deixe-me falar dessa esperança para você na forma de uma história, como aliás muitas vezes fez Jesus ao falar do reino de Deus. Certa vez um garotinho estava lendo um gibi, essas histórias em quadrinhos que você encontra em bancas de jornais. E toda vez que ele passava uma página, ele observava que o herói apanhava do vilão. Ele passava outra página e novamente o vilão prendia o herói. Não havia aparentemente esperança, nem sucesso para o herói. Só o vilão parecia ganhar todas as batalhas. Sabe o que ele fez? Colocou um marca-páginas onde estava lendo e pulou para a última página da história em quadrinhos. E toda a história em quadrinhos, você sabe como termina. O herói sempre vence. Ele então voltou à leitura de onde havia parado e todas as vezes que o bandido, que o vilão tinha uma aparente vitória, ele dava uma pequena risada e falava: "Você não venceu não, se você soubesse o que eu sei. Se você soubesse o que eu sei, eu conheço o final da história e eu sei a quem pertence a vitória." Assim aquele menino estava agora lendo a sua história em quadrinhos. E é desse modo que nós também devemos ler os acontecimentos do mundo à luz da profecia bíblica. Todas as vezes que tivermos um problema, uma provação, uma desavença, uma situação que não conseguimos compreender, podemos olhar nos olhos da dificuldade e dizer como aquele garotinho: "Se você soubesse o que eu sei." Afinal de contas, a profecia nos antecipou o final da história. E lá está escrito que os que estiverem em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Bem, este foi o nosso programa de hoje, mas ainda temos muitas outras evidências para continuar mostrando para você. Portanto, não perca o nosso próximo encontro semana que vem. Aonde? Aqui na TV Novo Tempo. Até lá!